Olá, sejam bem-vindos para mais um tema, para mais uma mensagem. A você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, a você que vai nos acompanhar, quem sabe já tem nos acompanhado também através do YouTube. Hoje vamos estar fechando a série que fala sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. E hoje vamos estar dividindo nossa mensagem de fechamento em duas partes, parte 1 e parte 2. A primeira parte focada mais no contexto das civilizações e a segunda mais no contexto das igrejas, das denominações, e com uma pergunta, quem sabe intrigante: Trindade ou a Trindade, luz crescente ou apostasia? Então peço a você que quem sabe vai estar ouvindo ou assistindo pela primeira vez, talvez possa surgir perguntas, questionamentos. Volte lá no canal no YouTube, temos aproximadamente uns 20 temas só sobre essa mensagem e outros tantos nos livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, evangelhos, cartas. E dentre os livros proféticos, Daniel e Apocalipse, como os livros que de maior destaque. Então não faça um pré-julgamento, quem sabe sem ter uma visão mais ampla do assunto. Porque o nosso questionamento aqui sempre foi com respeito a um terceiro ser coeterno e coigual, não contra o Espírito Santo. Isso é muito importante. Estive até conversando com alguns colegas, amigos de trabalho, essa semana passada, justamente sobre isso, alguns questionamentos, né, sobre a minha crença, ou a minha fé, ou se eu pertenço a uma determinada denominação ou não. E mencionei de que fui excluído, né, há 10 anos da denominação do qual eu frequentei por 22 anos aproximadamente, justamente por questionar não a crença no Espírito Santo, os dons, os frutos, a obra do Espírito Santo, mas a maneira como é querido hoje. Eu não quero que você leve a mal, independente de qual denominação você pertence, não é isso, eu não quero estar falando de nenhuma denominação em específico, até porque, como mencionei, formalmente, no papel eu não estou ligado ou filiado a nenhuma denominação, né? Mas procuro, naquilo que eu conheço através da palavra, da Bíblia, trabalhar mensagens que seja de importância no geral, independente de qual denominação. Até porque a palavra de Deus nos afirma que, em Isaías 56, 58, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E no Novo Testamento, Cristo reforça, né, de que onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quero convidar você a acompanhar comigo e com essa pergunta, né, Trindade, luz crescente ou apostasia? Então, a primeira parte é justamente como era tratado essa questão nas principais civilizações, começando das mais antigas ou pré-cristãs. Por exemplo, na Suméria, Egito e Índia antiga. Então, muitas culturas ali elas eram politeístas. Do Antigo Testamento, a única nação chamada ali de não ser politeísta, né, de ser monoteísta, de crer em um único Deus, é o povo de Israel. Mas já havia ali muito intrínseco nas suas crenças a ideia de tríades divinas. Na Suméria existia a tríade Anu, Enlil, Enki, algum cuidava do céu, do ar e da água. No Egito Antigo havia tríades como Osíris, Ísis e Horus. Na Índia também havia tríades, então sempre estava ligado com tríades. No hinduísmo, por volta de 1500 a.C. em diante, aqui havia um conceito Trimurti, né? Aparece claramente como Brahma, Vishnu e Shiva, falando como criador, preservador e destruidor. Aqui fala sobre a ideia de unidade na diversidade, é uma ideia um tanto filosófica e sofisticada. A Grécia Antiga, ela dá uma sofisticada mais, uma modernizada, vamos dizer assim. Mas havia também tríades divinas importantes, como Zeus, Poseidon, Hades, que governava o céu, o mar e o mundo inferior. Há também já um cultuar mais do corpo humano em si, de absorver
Alexandre, né, o Grande, ele trabalhou bastante nessa parte, quando conquistava, de absorver aquilo que havia na cultura, não destruir, mas absorver, incorporar, acrescentar. Então a Grécia, em vários aspectos, no contexto de cidadão, de religião, de muitas, em todas as áreas da vida, ela está muito envolvida nisso. Então há já tirar um tanto das ideias ali, quem sabe, de olhar para o sol, para a lua, para as estrelas ou outras divindades, como acontecia muito nas nações ali que combatiam, que guerreavam com Israel, como Baal e outros, que havia, trazendo para uma ideia mais próxima e quem sabe hoje nossos dias, né? Que as pessoas dizem assim, olha, você só precisa ativar o Deus que há dentro de você. Ou que Deus está em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares. Então você só precisa isso, você mesmo, você. Então já traz mais uma questão muito próxima e da pessoa, de mim, de você, de que você mesmo pode ser o seu Deus. Isso foi o que o próprio diabo falou para Eva e Adão ali, né? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O próprio judaísmo, aqui do Antigo Testamento, há o judaísmo primitivo, apesar que já havia uma mistura, né, do judaísmo com o helenismo, onde há alguns textos que falam de uma complexidade interna em Deus, como o Espírito de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus muito ligada a Cristo. E Espírito de Deus, até na sequência dos temas que eu trabalhei na Bíblia, falei muito sobre isso. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Há alguma divergência, há alguma dificuldade em trabalhar nessas temáticas, nessa sequência? De maneira nenhuma. Está tratando da mesma situação. É claro que em alguns contextos, ora como glória, como poder, até falei no último tema sobre os símbolos do Espírito, vento, fogo, água, pombo, ou poder, ou glória, ou pessoa, mas sempre o nosso questionamento, não um terceiro ser coeterno e coigual, distinto e separado de Deus e de Cristo. Então aqui há uma ideia de uma pluralidade dentro da unidade, mas sem afirmar três pessoas. Mas eles dizem aqui, é importante pegar esse contexto histórico, você pode ir, caso queira pesquisar no contexto histórico, na internet, você vai achar, tem muito sobre isso aí, claro que precisa filtrar, onde começa a ser elaborado no judaísmo helenístico. Então já não estava aquele judaísmo tão puro, já havia uma pequena contaminação com as ideias, porque Israel sempre ele quis, né? Quando eles pedem um rei, e aí percebe a besteira que fizeram, tendo o Senhor, o soberano, como seu rei, o seu soberano, eles pedem um rei, queremos alguém que guerreie nossas guerras, que saia diante de nós para nossas conquistas, queremos ser como as outras nações. E Deus mostra bem claro a consequência disso, isso está diante de nós escancarado, não importa qual a ordem de governo que você vai colocar, que seja eleito pelo povo, que seja estabelecido por imposição, o resultado final praticamente será o mesmo. A própria história de Israel mostra bem claro isso. Rei Saul, Davi, Salomão, alcança o auge em Salomão, depois decadência, 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 e diz bem claro a Bíblia, ao revés, ao revés, ao revés, tira a coroa, o diadema, e ela foi passada para as sucessivas nações governantes que a própria profecia apontava: Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia, Roma, primeiro momento, depois que vai de 168 a 476 depois de Cristo, depois Roma dividida e que se estende até os nossos dias. Até vir aquele a quem pertence direito, ou seja, Cristo, que vai governar para sempre. E essa ideia das mudanças da crença em tríades, ela foi passando das principais civilizações, como nós mencionamos, e aí vem a Babilônia, os persas, a Grécia, até chegar em Roma, e onde Roma segundo momento, Roma cristã,
ela faz esse link, essa transição entre as ideias passadas para uma formulação mais nova, mais sofisticada, quem sabe sendo o ponto máximo em toda essa ideia filosófica de absorver tudo o que havia no passado e criar, então, uma doutrina. Então, a formalização da doutrina, séculos 4 e 5, e a profecia mostra bem claro, estou estudando Apocalipse, e vai mostrar bem claro na ideia dos 7 selos, das 7 igrejas, sobre isso. Mas o concílio de Nicéia, em 325, definiu que Cristo é da mesma substância. Nem precisava desse concílio, né? Porque a Bíblia já mostra bem claro. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então a Bíblia mostra bem claro, mas precisa de um concílio em Nicéia, onde o imperador, que nada muito a ver tinha com religião, defina isso. Justamente para criar base para definir a terceira pessoa como coeterna e coigual. Concílio de Constantinopla, 381 d.C., confirmou a divindade do Espírito Santo e consolidou a Trindade como 3 pessoas numa única substância. Santo Agostinho, século V, elabora explicações filosóficas sobre a Trindade, tentando mostrar como pode haver unidade e diversidade ao mesmo tempo, usando então analogias como mente, memória e vontade. Mente, memória e vontade está intrínseco em uma pessoa, não tem que ser 3 pessoas, assim como várias ideias, né, ou, por exemplo, usar a ideia da água, né, líquido, sólido, gasoso, para representar a trindade, a divindade. Não, a água em 3 aspectos diferentes, em 3 formas diferentes. Na Idade Média, então, a teologia medieval, especialmente com Tomás de Aquino, desenvolveu explicações racionais mais sistemáticas, mais elaboradas, mais filosóficas, né? E era uma crença central no cristianismo ocidental, católico e oriental ortodoxo. Lembrando que isso vem das civilizações. E Roma cristã, ela sistematiza isso, embora com pequenas diferenças. E aqui, qual é a delas? Se o Espírito Santo procede só do Pai ou do Pai e do Filho. E hoje avançou mais, né? Porque não é só essa questão se procede do Pai ou só do Pai ou do Pai e do Filho. Então hoje a crença, como é estabelecida nas principais denominações, é que ele é coeterno, coigual, distinto, separado, independente. Tá? Então já é mais sofisticado ainda. E a reforma protestante, século XVI, reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, eles mantêm a crença na Trindade como essencial, embora criticando alguns excessos. Há também dissidentes, porque sempre vai haver, né, em relação a isso. A era moderna, né, surge também algumas igrejas unitarianas, movimentos carismáticos que questionam, e algumas teologias recentes tentando reinterpretar a doutrina da Trindade. Então há os questionamentos. E só fechando, como eu mencionei, né, Roma, segundo momento, Roma cristã, Roma papal, a Igreja Católica, ela sistematizou oficialmente a doutrina da Trindade, e isso é um ponto que quero chamar a atenção aqui, né? Eu não estou aqui abrindo uma crítica contra a Igreja Católica, nem contra as demais religiões, que eu vou falar também sobre as demais, a sequência disso, né? Estou tratando da doutrina e cabe a você escolher, decidir o que você crê ou não. Essa sistematização aconteceu principalmente nos primeiros concílios ecumênicos, eu mencionei, concílio de Nicéia, 325, que definiu que o Filho é da mesma substância que o Pai, e depois, posteriormente, o concílio de Constantinopla, em 381, que afirma também a divindade plena do Espírito Santo e consolidou a forma trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma só essência. Então, aqui diz que esses concílios foram organizados sob a liderança dos bispos da Igreja Católica, ainda antes da separação entre católicos e ortodoxos, que só viriam depois do século de 1054, né? Aqui. E falar sobre o batismo, né, em nome da Trindade, ele começa a ser praticado, consolidado no final do primeiro século. Então eu já falei em alguns temas, e você pode pesquisar na Bíblia como um todo, contexto histórico, os batismos eram feitos em nome de Jesus. Tanto é que as obras, né, nós vamos a Deus em nome de Jesus. Jesus fala, tudo que você for fazer por obra, ou ação, ou por palavra, em nome de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Apesar de ter o texto, né, de Mateus 28, 19, onde diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas essa ideia de Mateus é como se fosse a profissão de fé. Se você crê em Deus, soberano, eterno, criado, crê que Ele enviou o seu Filho, crê no Espírito Santo, então você era batizado em nome de Jesus. O meu certificado de batismo, batizei em 93, e a mudança na igreja onde eu fui membro de mais de 22 anos, e excluído há 10 dela, né? O meu certificado de batismo, a primeira pergunta era: você crê em Deus, o Pai, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Eu disse sim, continuo crendo, só que a pergunta ela mudou, ela é formulada diferente hoje. Então ali não estava em detalhes específicos de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Você crê mas apesar que fala, né? Você crê em Deus, o Pai, no seu Filho Jesus Cristo, independente se está tratando de algo literal ou simbólico, como eles querem dizer, né, querem colocar, e no Espírito Santo, mas não entra em detalhes. Como eu mencionei, o nosso foco principal deve ser mais na obra, nos frutos, nos dons do Espírito, que é a natureza em específico do Espírito. Porque eu mencionei aqui textos e mais textos, do Gênesis ao Apocalipse, símbolos e mais símbolos, palavras e mais palavras, como Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo, sem nenhuma dificuldade entre si. Ora, apresenta como fogo, como vento, como água, como poder, como glória, como pessoa de Deus ou de Cristo, ou até mesmo dos anjos, mas não como um terceiro ser coeterno, que sempre tem sido o meu questionamento, em cima desse ponto. É um terceiro ser coeterno, igual, distinto, separado? Há base bíblica para isso? Porque o contexto histórico ele mais dificulta do que ajuda em relação a provar a Trindade. Até porque na Bíblia você não vai achar nenhum texto, um verso onde se ordene adorar uma terceira pessoa coeterna e coigual. Deus e Cristo, sim. Então, a partir do final do primeiro século que há uma ênfase maior nisso. O próprio livro, Introdução ao Cristianismo, produzido pela Igreja Católica, fala sobre isso, que ele passa a ser enfatizado para dar ênfase realmente à doutrina da Trindade que estava sendo formulado ou forçado. Vou mostrar para vocês depois, na segunda parte da mensagem. Não foi um consenso entre líderes que estavam seguindo a palavra de Deus, mas pessoas que a profecia apontavam que estavam dentro daquele contexto forçando uma doutrina pela imposição das armas, do poder, tanto político quanto religioso, daqueles que detinham o poder. Então, a partir do século II, anos 100 a 200, né, padres da igreja como Justino, mártir, cerca do ano 150, já descreve o batismo cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como prática comum, o que não era até o final do primeiro século. Então, o batismo trinitário foi tornando-se o padrão universal nos rituais cristãos. Então tem a questão da forma, como é batizado, e a fórmula, que não vamos entrar em detalhe, mas estou mencionando de que e na Bíblia você pode vasculhar, pesquisar, você não vai achar em nenhum local onde no rito do batismo ali alguém foi batizado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os batismos eram realizados em nome de Jesus. Então a questão de Deus, Jesus e Espírito Santo era mais como mencionei, a profissão de fé. Eu perguntar ao candidato ao batismo se ele cria em Deus, cria em Jesus, cria no Espírito Santo como enviado, os dons, os frutos, e aí sim a pessoa era batizada em nome de Jesus. No segundo momento de nossa mensagem, que eu vou estar trabalhando, eu vou justamente verificar essa linha de transição. Então ela vem passando pelas principais civilizações, como eu mencionei aqui, os egípcios, eu não mencionei todas, eu peguei algumas, babilônios, os medos e persas, cada um tem a sua forma de crer, sempre em tríades. Eu mencionei o Sumério, o Egito, a Índia, o judaísmo, o cristianismo primitivo, e aí o Concílio de Nicéia, a Idade Média, que aí vem uma ideia mais filosófica, a Reforma mantém a modernidade e a atualidade, que hoje já nem questiona se procede de Deus ou de Cristo, mas sim estabelece como sendo um terceiro ser coeterno, coigual, distinto, separado, independente, mas, no entanto, dizem que são dependentes entre si e colocam para nós dessa forma.
E a gente trabalhou bastante a Bíblia, né? Sobre a questão histórica, só estou usando 2 temas, que é esses de hoje, primeira parte, segunda parte, mais no contexto das nações, como elas viam as tríades, e depois essa sistematização, onde a profecia aponta, Daniel capítulo 2, você pode ir ali ver o sonho de Nabucodonosor, onde ele vê uma estátua com 4 tipos de metais diferentes, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e o ferro misturado com barro, representando as nações que surgiriam a partir de Babilônia. E depois Daniel 7, Daniel tem uma visão e ele vê o vento representando guerras, comoções, combatendo o mar grande, do mar representando o mundo densamente povoado, surgir 4 animais diferentes, o leão, o urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Esse animal terrível e espantoso, Daniel não consegue descrevê-lo. Ele não acha na natureza algo para descrever. Só fala que ele é terrível e espantoso, que ele devorava toda a carne. Mas, no entanto, ele fala que o 4º animal seria o 4º reino da terra, o qual terá domínio sobre toda a terra. E que desse 4º reino surgiriam 10, dividiria 7 cabeças, ou 7 formas de governo e 10 reinos. Que a história confirma, na sequência, você pode pesquisar, Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Alexandre, ele morre e não dá seguimento à sua dinastia, aos seus descendentes, divide entre os seus 4 generais, que depois torna os 2, Reino do Sul e Reino do Norte, e que posteriormente Roma conquista, chega ao topo do mundo, que reina soberano de 168 a 466 depois de Cristo, isso no contexto imperial. A profecia apontava que ela não seria conquistada por um outro poder, mas que ela seria dividida entre no próprio império, as chamadas tribos bárbaras, que hoje é a Europa, as principais, claro, com outros nomes, mas as principais, que sempre lutando para unificar. Nomes poderosos tentaram unificar, e até a Bíblia fala, Daniel 2, se uniriam por semente humanas, casamentos, contratos políticos, e não conseguiu. Vou entrar na segunda parte, falando dessa linha de transição, né, do segundo momento. 436 ela divide em nomes como Constantino Marques, Clovis, figuram nessa parte de trazer partes para essa unificação. Constantino, ele devolve a igreja ali, de certa forma, suas posses, dá liberdade de adoração, mas começa aos poucos a trazer as doutrinas que eram próprias lá do passado, das nações chamadas, né, pagãs do passado, e agora são batizadas de doutrinas bíblicas e reformuladas, 321, 325, 381, e a própria história, enciclopédias fala sobre isso, como foi feito, a maneira como foi imposto, e Roma, segundo momento, Roma cristã, 538 a 1798, o maior período, é justamente coincide com o período da igreja de Tiatira, sacrifício de contrição. Vou falar também na rádio, no YouTube sobre essa série, estou falando Apocalipse, sobre as 7 igrejas, onde há perseguição, onde há imposição, e os concílios, principalmente esses 2, o de Nicéia e Constantinopla, é imposto pelo próprio imperador e aqueles que o assessoram, os bispos, as autoridades eclesiásticas, políticas, religiosas, impõem, e aqueles que eram contrários, então é perseguido e tem que viver à margem da sociedade, sofrendo retaliações, morte e tantas outras coisas mais, que a história confirma, não tem como negar o que eu estou falando. Vamos para uma pausa, vamos ter um louvor em sequência e depois, isso eu estou falando para aqueles que acompanham na 97, os demais no YouTube vai estar a sequência do tema, e no segundo momento, com a mesma temática, Trindade, Luz Crescente ou Apostasia, parte 2, agora trabalhando mais no contexto das religiões, das igrejas em si.